Olá, alunos. Vou fazer uma explicação rápida aqui dessa atividade de reforço e revisão que foi postada lá no Google Classroom para os 8º anos. Tá certo? Não vou resolver todos, porque na verdade o objetivo não é correção agora. O objetivo é dar algumas dicas para vocês resolverem sozinhos. Alguns alunos colocaram lá no Google Sala de Aula que estavam com dúvidas, que não estavam conseguindo resolver, então vou dar aqui um apanhado geral para que vocês possam fazer. O exercício 24 é um exercício que está na página do livro didático que foi postado lá como arquivo em PDF, página 22, é o capítulo 1, tá? Trata sobre os conjuntos numéricos. Ele fala o seguinte, o exercício 24. Diz o seguinte: escreva cada número racional na forma de fração irredutível. Primeira coisa, você precisa saber o que é um número racional. O número racional é todo número que você consegue escrever na forma de fração. Quando você consegue converter um número para uma forma fracionária, ele é chamado de número racional. Existem números que a gente não consegue escrever na forma fracionária. Aí ele recebe o nome de números irracionais. Exemplo desses números é o número π, 3,1415. As raízes não exatas, por exemplo, a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, são números irracionais, tá? Fração irredutível. O que é uma fração irredutível? A fração irredutível é uma fração que você não pode simplificar mais. É uma fração que você não pode reduzir mais. Ela chegou ao seu limite. Por exemplo, a fração 1/2 é uma fração irredutível. Não tem como você simplificar mais, tá? É isso que ele quer. Então, vamos lá. Então, o que você precisa saber? Quando você tem um número decimal, você consegue transformar ele em fração. Ó. Vou pegar aqui, por exemplo, o número 0,5, o número meio. Eu posso transformar esse número na forma de fração. Como? Fácil. Você vai pegar o número que aparece aqui, ó, sem contar o 0 e a vírgula, vai escrever ele, desconsiderando o 0 e a vírgula. 5, por exemplo, é o número que aparece desconsiderando o 0 e a vírgula. Vai colocar o traço da fração, vai colocar o número 1 embaixo, e aí você vai olhar para o número e ver quantas casas você tem à direita da vírgula. Tem apenas uma casa, então 1 0. Se eu tivesse 2 casas, 2 zeros. Se eu tivesse 3 casas, 3 zeros. Quer ver exemplos? Por exemplo, o número 0,03. 3 centésimos. Como é que eu escrevo esse número na forma de fração? Você vai escrever assim. O número que aparece sem vírgula e descontando o 0 também é o 3. Põe a barrinha da fração. Vai colocar o número 1 embaixo, sempre vai aparecer o número 1. E aí você vai contar quantas casas tem à direita da vírgula. Tem 1, 2 casas, então são 2 zeros. Isso é uma forma bem básica de escrever um número decimal na forma fracionária, tá? Se eu tivesse um número assim, ó, 1,25, como que eu escreveria esse número na forma de fração? Você vai desconsiderar a vírgula e zero se tiver. Não tem zero, mas tem vírgula. Então vamos escrever o número sem vírgula, 125. Vai colocar o traço da fração. Embaixo você vai colocar o número 1. E aí, quantas casas à direita da vírgula eu tenho? Eu tenho uma casa, 2 casas, então são 2 zeros. Todas essas frações que eu coloquei aqui, menos essa segunda aqui, ó, todas elas, os 5 décimos e os 125 centésimos, são frações redutíveis. O que significa que elas podem ser simplificadas. O 3 centésimo não dá, já está na forma irredutível aqui, ó. Mas essas duas aqui, ó, a primeira e a última, dá para a gente simplificar como? Como é que você vai simplificar? Você vai olhar para o número e vai ver o numerador e o denominador e ver em qual tabuada eles se encontram. Tem que ser a mesma tabuada para poder simplificar. Então, 5 e o 10 eles se encontram na tabuada do 5. Então, eu posso simplificar aqui por 5 e eu posso simplificar aqui por 5. Aí você faz a divisão. Isso é chamado na matemática de simplificação de frações. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. E o 10 dividido por 5 dá 2. Então, o 0,5, ele também corresponde à fração meio. Essa daqui não tem, ó. Tem alguma tabuada que aparece o 3 e o 100 na tabuada, a mesma tabuada? Não tem, tá? 125 e o 100, você vai ver que o 125 ele é múltiplo de 5. Ou seja, dá para você dividir por 5 embaixo e 5 em cima. Então, vamos dividir por 5 aqui, ó. Como é que eu sei que um número ele é divisível por 5? Fácil. Todo número que termina em 5 e 0 ele é divisível por 5. Então, 125 dividido por 5. Ó, 12 dividido por 5 vai dar 2.
vai sobrar 5. Vai sobrar 2, quer dizer, abaixo 5. 25 dividido por 5 dá 5. Então, 125 dividido por 5 dá o 25. E 100 dividido por 5? 10 dividido por 5 dá 2. E aí, sobra 0. Dá 20. Aí você vai olhar para o resultado, se você simplificou por 5, em cima e embaixo, você vai observar que o resultado ainda dá para simplificar. Então, aqui é uma fração redutível. Ainda não encontramos a fração irredutível. Então, aqui o 25 e o 20 está na tabuada do 5. Eles estão na tabuada do 5. Então, vamos dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. Aí, 25 dividido por 5 dá 5. E 20 dividido por 5 dá 4. Olha que legal. 5 quartos é a fração irredutível e representa 1,25. Que legal, né? Eu vou parar o vídeo por aqui, porque ele fica longo e aí depois para mandar para o YouTube demora muito, tá? Então você acompanha o próximo vídeo, a parte 2, lá no canal do YouTube. E não esqueça, inscreva-se no canal.